Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus e hoje eu serei seu professor de Física aqui no canal do Força. Eu sou formado em Física pela FRJ, em Matemática pela Anhanguera e tenho mestrado em Ciências pelo Cefet. Sou professor da unidades N1 e N2, que é PEN e Pilares, e tentando manter uma rotina de estudos, a gente vai continuar os conteúdos que seriam lecionados em sala de aula. Sei que é difícil manter uma rotina, mas a quarentena está aí, a gente tem que se virar, a vida tem que continuar. E, se possível, tentem tirar umas horinhas do seu dia, pelo menos umas 2 horinhas, para poder manter uma rotina de estudo saudável. Eu sei que assim, durante o dia tem muita coisa que acontece, mesmo estando em casa, eu sei que a cama chama, o Twitter é mais legal, o BBB tá bombando, tem um monte de coisa mais interessante, entre aspas, para fazer. Mas a gente não pode parar de estudar, né? Ainda mais preparatório, né? O Enem tá chegando daqui a pouquinho, eu sei que primeiro ano, mas falta muito tempo. Mas daqui a pouco você pisca o olho, tá lá já, então não pode parar. E a intenção de hoje é a gente começar o módulo 8 de Física 1. E aí eu vou dar só um corte aqui, que eu já vou escrever aqui no quadro pra gente e começar a explicar para vocês. Eu vou tentar dividir a nossa aula aqui em 2 partes. Primeiro a gente faz a parte teórica da matéria, que é entender como funciona, como é que são os gráficos de movimento, e depois a gente faz também algumas questões para a gente fixar legal o conteúdo. Beleza? Então vamos começar aqui. Vou fazer aquele truque de... Opa! E foi lá, viu? Quase um blogueirinho. Bom, aqui já botei para vocês o resumo da nossa matéria no quadro. Lembrando, é o módulo 8, que é Gráfico do Movimento Uniformemente Variado, ou MUV, vai ficar mais fácil de falar. E vou botar aqui no quadro só 2, tá? Porque hoje a intenção é fazer uma análise mais, digamos assim, qualitativa da matéria. De você aprender a ler o gráfico e só de ler o gráfico responder as questões. Isso é muito importante porque, assim, essas matérias, de gráfico e tal, aparecem muito no Enem. Principalmente de movimento uniforme. E principalmente, ainda mais, digamos assim, é a parte de leitura do gráfico, para entender o que está acontecendo no movimento. Então a matéria de hoje é muito importante. Então, vem aqui, eu botei para vocês 2 gráficos, tá? O primeiro é gráfico ST, que a gente fala que é posição por tempo. E aí tem uma coisa importante, porque ambos os gráficos, eles vêm de equações conhecidas de vocês. O primeiro, por exemplo, vem da equação ou função horária da posição, que é aquela do S igual a S0 mais VT mais ou menos AT2 sobre 2. Mas para ficar mais fácil, esse 2 aqui que eu envolvi é importante porque toda função que tem o grau 2 acaba sendo uma função no segundo grau, que é da matemática. E vocês lembram de lá porque é uma função que tem o gráfico como se fosse uma parábola, é uma curva. Então, se você vê alguma questão que envolva gráfico, percebeu que é um gráfico S por T, que vai vir aqui em cima as letras, para identificar qual ele é. E percebeu que a figura desenhada é uma parábola, ou seja, é uma curva, automaticamente esse movimento é um gráfico do movimento MUV. Então dá para associar a forma geométrica da linha com a equação. E é muito importante. E aí tem outro OBS, tá? Porque essa linha aqui está para cima, Então, nesse sentido aqui, ela está como se fosse positiva. Mas também tem o caso dela ser negativa, que aí seria uma parábola descendo, seria uma parábola assim, para baixo. Também na matemática, sem mistério nenhum. Então grava isso porque é muito importante. Vi que a parábola está para cima, então eu sei que é movimento uniformemente variado e por estar para cima eu já sei também que a aceleração é positiva. Então eu tenho 2 informações só de olhar uma linhazinha roxinha aqui. A outra também seria a mesma ideia, se com a linha vermelha eu vejo que é uma parábola para baixo, eu sei que é um movimento uniformemente variado e também sei que nesse caso da vermelha a aceleração seria negativa. Então é uma informação muito útil para a gente. E é só isso mesmo, por aquilo que pareça. No gráfico VT, que é a velocidade por tempo, deixa eu ir para cá, fica mais fácil, a situação é muito parecida. Ela também vem de uma equação conhecida de vocês, que é a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais ou menos AT. E a ideia é muito parecida porque também é uma função, só que essa função aqui é do primeiro grau. E é mais fácil, vocês conhecem a função do primeiro grau porque vocês sabem que a linha é uma linha reta dessa vez. Pode ser subindo ou descendo, mas é reta. E aí é o mesmo esquema da outra. Vi um gráfico que é V por T, velocidade por tempo. Percebi que é uma linha inclinada. Então, assim, eu consigo dizer
se ela é positiva ou negativa pela inclinação que ela vai estar. Inclinada para cima, essa aceleração aqui ó, é positiva. Ah, mas se estivesse para baixo, se tivesse uma situação assim, então aqui a aceleração seria negativa. E é só isso que eu vou te pedir para gravar por enquanto. É gravar como é que se comportam as linhas nos gráficos. E é só isso mesmo. A única coisa a mais que é importante saber é que nesse gráfico aqui, quanto mais inclinada for a linha, maior é a aceleração. Ou seja, se eu tiver um desenho, né, vou botar aqui uma linha com uma inclinação dessa, digamos, vou botar um ângulozinho aqui, né? Ângulo A. E uma outra linha com uma inclinação menor, chamar de ângulo B, eu sei que, por exemplo, a aceleração da linha de cima, o valor é maior porque ela está mais inclinada. Também é uma informação importante do gráfico. Lembra que por enquanto é sem conta. É só uma questão de você entender como funcionam as coisas aqui. Vou cortar aqui o vídeo e vou botar para vocês uma tabela relacionando os gráficos do MUV com os gráficos do MU, que é o movimento uniforme. Porque isso são as questões que caem. É essa brincadeira de você saber se está uniforme ou variado que eles vão te cobrar nas questões que a gente vai ver daqui a pouquinho e também nas questões do Enem. Tá beleza? Então dá um corte aí. Ó. Então, depois do corte, o que eu fiz? Né? Já botei aqui para vocês um resuminho. Claro que assim, tá muito resumido, mas é ideal para a gente pegar a matéria. Eu botei para vocês como é que seria a ideia do gráfico do MU, que é o movimento uniforme, e do MUV, que a gente acabou de ver, que é o variado. E tem umas diferenças, tá? Por exemplo, no gráfico de posição por tempo, lá no MU é uma situação de S igual a S0 mais VT, né? Então é uma equação do primeiro grau. Toda vez que tiver gráfico ST e for movimento uniforme, é uma linha na diagonal para cima ou para baixo, né? Porque esse para cima tem a ver com a velocidade. Se for positiva, subindo, negativa para baixo. Gráfico de velocidade por tempo, no movimento uniforme é mais simples, porque no movimento uniforme a intenção é que a velocidade seja padrão, né? Fique sempre o mesmo valor. Mesmo valor na matemática é uma linha deitada. E, né, só uma linha mais, acabou de falar, mas no MUV, gráfico de posição por tempo, são parábolas, pode ser para cima ou para baixo, e velocidade são linhas retas, né, na diagonal, mas pode ser subindo ou descendo, dependendo da aceleração do objeto. E com isso aqui, gente, vocês fazem qualquer coisa, porque como são apenas análises qualitativas da nossa matéria, né, só para você entender o que está acontecendo, é só questão de bater o olho, usar isso aqui e reconhecer qual é o tipo de movimento. Nas questões vai ter mais de um tipo, tá? É normal. Porque eles querem que você compare, né, e saiba essa diferença aqui. Quer ver? Vê aí na apostila de vocês, a número 2 do conceitual, que é da FGV, que começa aqui um carro, deslocou-se por uma trajetória retilínea e o gráfico qualitativo da sua velocidade em função do tempo está representado na figura abaixo, que é essa figura aqui. Tentei botar mais ou menos parecido. Né? E ele quer que você analise o gráfico para ele e conclua qual é o tipo de movimento em cada um dos setores aqui, setor 1, 2 e 3. E é fácil de fazer por quê? Né? Deixa eu botar aqui. E a gente já tem a nossa colinha ali. O que você vai fazer? A primeira coisa que você faz, tenta ver qual é o gráfico que você está analisando. Está no texto escrito que é velocidade por tempo, mas em caso de dúvida, vê aqui, ó, V e T, velocidade e tempo, não tem mistério. Então eu vou trabalhar com essa parte aqui, ó. Isso, tá? E vou tentar encaixar, né, a minha figura com a minha análise que eu tenho. Por exemplo, primeiro trecho, primeiro setor, é uma linha subindo, então uma diagonal para cima. Eu sei que diagonal para cima aqui, ó, é movimento uniformemente variado. Então a primeira, deixa eu botar aqui embaixo, a primeira parte é MUV, molezinha. Segunda parte, ó, uma linha deitada. Linha deitada no gráfico de velocidade, pô, cara, só pode ser movimento uniforme. Então deixa eu anotar aqui, ó, movimento uniforme. E a última, o terceiro trecho aqui, é uma linha para baixo, é uma diagonal para baixo. Diagonal também é movimento uniformemente variado. A única diferença da primeira para a terceira é porque a gente, sem fazer conta, sabe que esse primeiro trecho aqui, ó, é uma aceleração positiva e esse terceiro trecho é uma aceleração negativa.
Mas, de qualquer forma, ele só quer saber o tipo de movimento que acontece no 3. No 3, molezinha. No 3 é movimento uniformemente variado. Tem as opções de respostas. Eu já li antes, né, para facilitar a nossa vida, mas é a letra B, porque ele comenta aqui na letra B, fala-se que o número 1, o número 2 e o número 3, né, trecho 1 e trecho 3, são movimentos uniformemente variados, e o trecho 2 é um movimento uniforme. Então marca aí, letra B. Sem mistério. Cara, com isso aqui, você faz qualquer uma das questões desse módulo. É só ter isso aqui em mente. É rápido demais, facinho. Vamos fazer aqui mais uma, tá? Vamos fazer aqui a 3. Eu vou fazer o mesmo esquema. Para facilitar aqui o nosso vídeo e ficar mais rápido, eu vou cortar de novo o vídeo e já vou aparecer com a questão pronta aqui, tá? Dá o corte de novo aí, ó. E foi, olha lá. Vamos fazer também a 3, vai, vamos junto aqui. Eu já... Vou botar aqui. E foi, ó, para facilitar, já botei aqui a 3, já fiz o desenho dela e mantive aqui a minha colinha para a gente olhar, né, e conferir se está tudo direitinho. A 3, ela quase não tem anunciado, ele fala que tem um gráfico a seguir e ele pergunta qual é o tipo de novo, né, qual é o tipo de movimento nos trechos 1, 2 e 3. E dessa vez, ele no texto, ele não fala qual é o gráfico, tá, se é posição por tempo ou velocidade por tempo. Mas tem aqui a dica, ó. Ele botou um D para vocês, e D é distância. Geralmente a gente usa S porque a gente trabalha com space, né, que seria em inglês, que é o delta S. Mas D também está funcionando, tá? Então esse gráfico aqui é posição por tempo. E a gente já sabe como é que funciona. Se for uma linha diagonal, eu sei que é movimento uniforme. Se for uma linha no sentido de parábola, eu sei que é o MUV. E olha só, é só você bater o olho aqui e gravar. Primeiro trecho é uma linha que está uma parábola, tá vendo? Então isso aqui, ó, primeiro trecho, com certeza é MUV, movimento uniformemente variado. Vou pular o segundo, tá? Ah, o terceiro trecho é uma linha para baixo, é uma diagonal, tudo bem que aqui no nosso exemplo está para cima, aqui está para baixo, significa dizer que a velocidade é negativa nesse caso. Mas de qualquer forma, eu consigo dizer que no terceiro é um movimento uniforme. Tá, mas e o segundo? Tu pulou por quê? Eu pulei só por um pequeno motivo. O segundo caso, ele não aparece em nenhum dos dois gráficos, né? Pelo menos não por enquanto, que a gente não falou sobre isso. Mas assim, o segundo caso é um caso de que ele não mexeu na posição, ele se manteve na mesma posição e o tempo passou para ele. Se eu fico parado e o tempo passa, na física tem um nome para isso. O nome disso é repouso. Então, toda vez que a sua linha estiver deitada, né, no gráfico de posição por tempo, já sabe que é uma situação que o cara não se move. Ele está parado, vulgo repouso. E aí é só encaixar, ó. A gente tem tudo feito. Tem que tentar encaixar com alguma das opções que tem aqui. Na resposta da gente aqui não tem MUV, MRUV. Ele bota aqui acelerado, repouso ou não. Mas é uma hora de fazer, ó. O primeiro é MUV e a parábola está para cima, tá vendo? Está subindo. Então aqui é acelerado. O de baixo é repouso mesmo. E o último, a gente pode dizer que a velocidade é negativa, né? Velocidade negativa tem um nome na matemática da gente, da física, né? A gente batizou isso aqui como retrógrado. Então é só encaixar. Qual é a possível resposta que tem aí, né? Letra, se não me engano aqui, ó, letra E, acelerado, repouso e retrógrado. Simples assim. A questão, de novo, é você saber encaixar essa análise com esse gráfico aqui. Ah, mas toda vez vai ser assim? Toda vez vai ter o gráfico para analisar? Depende. Vai ter questão que é o inverso. Ele vai te dar uma história e você vai ter que construir o gráfico. Quer ver? Vamos fazer uma aqui? Vou cortar de novo o vídeo e a gente faz uma questão desse tipo aí. Então, voltando ao número 6, como é que funciona a nossa questão 6? Aqui é uma questão de que você vai ter que ler o texto e você vai ter que montar o gráfico. A ideia é a mesma, é só você no texto tentar descobrir se ele está falando situações que envolvem MU ou MUV. Infelizmente não tem como fugir, vai ter que ler a questão, mas é claro, já lê na maldade, tá? Eu separei duas frases aqui já, mas né, vamos ler juntos. Ó, um carro se desloca com velocidade constante em um referencial fixo no solo,
Velocidade constante, cara, já sabe. Se desloca com velocidade constante. Isso aqui, a primeira parte dele, já sabe que é movimento uniforme. Não tem erro. Aí depois ele fala, o motorista percebe que o sinal está vermelho e faz o carro parar. Ou seja, ele freia o carro, né? O tempo de reação do motorista é de frações de segundo. Ok. Esse tempo é decorrido entre o instante em que o motorista viu o sinal vermelho e o instante que ele aplica os freios. Ele está explicando como é que funciona, né, esse negócio de tempo de reação. E lá no finalzinho ele fala, considere que o carro adquire uma aceleração negativa constante até parar. A aceleração negativa, só tem um jeito aqui. A aceleração negativa é o famoso MUV. Só que dessa vez, como é negativa, vai estar para baixo. É só isso que tem que entender. Falou negativo, já sabe que a intenção é que esteja descendo. Aí tá, vamos montar aqui o gráfico. Antes de montar, vê as possíveis respostas, porque ele quer tudo gráfico em função de velocidade por tempo. Velocidade por tempo, estamos aqui, tá vendo? Então, a primeira parte da nossa questão é entender a construção da pergunta, né? E depois vamos para a segunda parte, que é entender a construção do gráfico. O primeiro trecho que ele falou está em movimento uniforme. O movimento uniforme do gráfico de velocidade por tempo é uma linha na diagonal, uma linha na horizontal, deitada, né? Então tá aqui, horizontal, primeira parte, feita. E também sei que a segunda parte dele é uma parte que ele está em movimento uniformemente variado. E eu sei que é uma diagonal. Só que eu sei também que dessa vez é negativo. Negativo é para baixo. Então quando eu construir meu gráfico vai ficar assim. Primeira parte, movimento uniforme. Segunda parte, movimento uniformemente variado. Morreu a questão. É a letra B. Nosso gabarito aí. Rapidinho de fazer. É sem mistério, cara. Sabendo isso aqui, você faz qualquer tipo de questão. Tá bom? Vamos fazer a próxima aí, a última, para a gente parar por hoje, que é a número 8, que é do Enem. É sempre bom fazer uma questão do Enem para você ver como é que cai. É o mesmo esquema. Tem que só entender isso aqui, ler o texto e encaixar, né, a sua análise no seu gráfico. Se quiserem fazer antes de eu fazer, pausa o vídeo aí, tenta e depois confere o gabarito. Mas vamos lá, vou cortar de novo aqui. Bom, então vamos lá, dando continuidade aqui, para a gente fechar a nossa primeira aula, a questão número 8, ela é do Enem, e ela trabalha de novo com essa questão de você ler o texto, identificar se o cara está em movimento uniforme ou em movimento uniforme variado, e a partir disso construir o gráfico. Vamos ler aqui junto, porque não tem muito mistério, é só questão de você separar as informações. Então vamos lá, para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Tudo bem. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. Aqui vem a parte importante, eu separei para a gente ler junto aqui.
A locomotiva parte do repouso em aceleração constante por 1/3 do tempo. Então 1/3 é a primeira parte, são 3, né? Terço porque são 3 partes. Então a primeira parte do repouso com aceleração constante. Cara, aceleração constante não tem erro. Isso aqui só pode ser MUV, que é o variado, né? Segunda parte do texto, ele fala que mantém velocidade constante por outro terço, ou seja, na segunda parte, velocidade se mantém constante, que, né, como bom entendedor que a gente já sabe nessa matéria, velocidade constante é porque é movimento uniforme. Então tá quase tudo bom. O último trecho aqui, reduz sua velocidade com desaceleração constante, né? Então assim, de novo, desaceleração é porque esse trecho aqui é movimento uniformemente variado. A única diferença é porque aqui, né, a aceleração é positiva, então a parábola tentando ficar para cima, e aqui negativo, então a parábola para baixo. Na hora de desenhar, tem que tomar só esse cuidado, mas assim, vamos tentar aqui formar a nossa figura, né? Só manter o padrão aqui, ó. Dessa vez é gráfico posição por tempo. Então a gente está aqui, ó. Não vamos confundir não nossa colinha aqui. Bom, movimento uniforme, né? Que é o primeiro cara aqui, uniformemente variado. É uma parábola com aceleração para cima. Então eu vou desenhar um negócio mais ou menos assim, ó. Parábola subindo. Beleza? Segundo trecho, movimento uniforme, velocidade constante. Então aqui, ó, é uma linha subindo, na diagonal, mais ou menos assim. Então beleza, tá ficando bom. Para fechar a terceira parte, ele fala que é uma desaceleração. E aí tem que tomar cuidado porque assim, eu sei que é uma parábola o desenho, só que eu não vou desenhar ele assim subindo, eu vou desenhar ao contrário, porque, né, o sinal aqui, ó, é negativo. Desacelera é a questão dele estar para baixo a parábola. Tem um desenho mais ou menos parecido com isso aí, que é a letra C. Essa questão deu um probleminha na época, porque a primeira parte do gráfico da letra C, você quase não vê a parábola acontecendo, né? É um desenho muito sutil. E aí o pessoal, né, que fez essa questão na época reclamou muito. Mas o gabarito seria esse mesmo. Considera que esse iniciozinho é uma parábola bem sutilzinha acontecendo. Tá legal? Tente depois fazer o resto também em casa. Cara, com isso aqui, você faz qualquer questão. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu, na medida do possível, vou entrar e respondo com vocês, tá legal? Valeu, até a próxima. Um grande abraço.